Boa noite, pessoal. Estamos falando aqui ao vivo de todo o Brasil e algumas partes aí do mundo também aí. Às vezes tem pessoas aí de outras partes aí também, igual a nossa amiga Tati aí do Japão, que entra de vez em quando também. E, cara, hoje eu vou iniciar aqui uma aula com o nosso amigo Luciano. Luciano, que é o fera da hipnoterapia, o cara que mais tira dúvidas aí da galera do nosso grupo, né? Um cara muito experiente, 20 anos de idade e 50 anos só de que estuda a hipnose, né? E hoje nós vamos ter aí ele tirando dúvidas sobre a hipnoterapia, né? Que é a terapia através da hipnose, né? Então, se você tem dúvidas aí, hoje você vai com certeza sanar algumas delas. Nosso amigo Luciano aí vai iniciar agora. Acho que já tem umas mensagens aí para o Luciano já, né? Recebeu lá no Instagram. Então, eu acho que ele já vai iniciar já com as perguntas que fizeram no Instagram. Legal. Fala aí, pessoal, boa noite para quem está ao vivo aqui comigo, para quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo, mas estamos juntos aí, espero que vocês gostem do que a gente vai apresentar aqui hoje, tá bom? Como vai funcionar aqui? Toda última quarta-feira do mês, a gente abre essa resenha comigo para eu responder algumas perguntas que vocês mandam de uma forma mais aprofundada. Tem muita coisa que se eu for gravar um áudio para explicar, meus áudios já são longos naturalmente, eles vão ficar com 1 hora de duração, então não é viável. Então, para eu conseguir explicar melhor, e algumas vezes até desenhar, eu tenho aqui um esqueminha que eu consigo desenhar para vocês, se for necessário, para ter uma explicação melhor, para fluir melhor. Então, é para isso que é essa resenha. Porém, nem sempre eu vou conseguir abrir perguntas para quem está ao vivo aqui. A nossa prioridade vai ser sempre responder perguntas que foram feitas lá no Instagram, ou via direct, ou via uma caixinha de perguntas que a gente deixa no dia anterior rodando. Por que isso? Por 2 motivos. Primeiro, isso dá para a gente já ter bastante pergunta para responder e algumas pessoas não conseguem participar ao vivo por conta de estar trabalhando, então elas conseguem deixar a pergunta lá. E o segundo motivo, isso ajuda a gente a aumentar a visibilidade do Instagram. O Instagram aumentando, a gente consegue trazer mais gente para dentro do Praticadamente. Tendo mais gente dentro do Praticadamente, a gente consegue convidar mais pessoas para participar. Então, quanto maior for o Praticadamente, mais pessoas a gente consegue trazer. Como a gente não rentabiliza, a gente nem sempre consegue pagar um palestrante. Então, a gente tendo mais pessoas é um atrativo para que ele venha palestrar para a gente e trazer conhecimento. Então, a prioridade sempre, a partir de hoje, vai ser para quem fez a pergunta lá, tá bom? Se sobrar tempo, com certeza eu vou abrir para quem está aqui e aí a gente vai bater um papo bacana, tá? Uma das perguntas que teve lá, e eu vou começar por ela, porque eu acho que tem bastante gente começando, eu vou ler até aqui a pergunta para eu não falhar. Foi do Christian, tá? Ele falou assim, boa noite, gostaria de saber se o Luciano teve insegurança quando começou a atender. Quantos cursos fez antes de iniciar, quais os desafios que enfrentou e como venceu. Vejo um potencial onde eu moro e tudo mais, aí ele descreve o caso dele lá, mas que ele não se sente seguro em atender, seja presencialmente, seja online, tá? Com curso online. Bom, vamos lá. Como que começou? Como que foi a minha trajetória? E eu generalizo isso para 90% das pessoas, pelo menos. Eu iniciei os meus estudos na hipnose e na hipnoterapia porque eu precisava de hipnose e eu precisava da hipnoterapia. Por quê? Eu era extremamente tímido, tá? Algumas pessoas conhecem, eu era tímido ao ponto de eu não conseguir falar nem mesmo com os meus amigos. Se tivesse uma roda com 3 ou mais pessoas, eu já bloqueava. Não conseguia falar e isso se estendia para muita coisa. Não foi a hipnoterapia que iniciou esse processo, eu comecei a me desbloquear com o Kung Fu, que eu comecei a dar aula, mas eu era muito travado. Eu era travado ao ponto que se tivesse um aluno novo, eu não conseguia ensinar ele direito. Eu precisava ter um tempo ali até conseguir. E foi quando eu descobri a hipnose e a hipnoterapia e comecei a estudar. Eu comecei a atender, na verdade assim, eu comecei a fazer hipnose um ano e pouco depois que eu comecei a estudar. Por quê? Porque eu não acreditava. Simples assim. Eu não faço, tem uma coisa que eu, desde pequeno, que eu tenho que dizer, cara, se eu não acredito, para que eu vou fazer? Então, tipo, se eu não acredito que vai funcionar, por que a pessoa que eu vou fazer tem que acreditar? Então, eu não fiz durante um ano, até eu descobrir que tinha um embasamento. Quando eu descobri que tinha um embasamento, eu comecei a fazer hipnose. Gostei e fui atrás da hipnoterapia. E na hipnoterapia aconteceu a mesma coisa. Eu acabei caindo de encontro com os cursos mais básicos que tem no mercado. E esses cursos ensinavam muitas técnicas de PNL. Eu falei, cara, por que eu vou falar para a pessoa sentir nojo? Ali, já com meus 16 anos, mais ou menos, quando eu comecei a hipnoterapia, falei, por que eu vou falar para uma pessoa ter nojo do cigarro e isso vai fazer com que ela pare de fumar? Então é só pegar e pôr um spray negativo ali com um gosto ruim que funcionaria igual. Não faz sentido para mim. Por que só isso vai resolver? Se é tão simples assim, por que a pessoa não sai na rua ajudando todo mundo? Entendeu?
E isso começou a bater na minha cabeça e eu não executei. Tanto que muitas pessoas foram descobrir que eu sabia hipnoterapia depois que eu já estudava uns 3, 4 anos, tá? Para você ter ideia. Porque eu não acreditava. Eu fui começar a acreditar bastante quando eu fiz um curso, que é um dos motivos de eu indicar, que é o da Quasar, tá? Hoje não tá tendo mais curso, mas foi um dos primeiros, assim, que destravou. Antes dele, teve alguns que me destravaram, que fez com que eu já executasse algumas coisas, mas ainda não era meu ramo. Por quê? Porque eu era professor de Kung Fu. Não era uma coisa que eu amava ainda. Eu gostava muito da hipnose, mas não amava ela. Quando eu descobri que mesmo a hipnoterapia tinha um embasamento da neurociência e tinha todo um porquê aquilo funcionava, e tinha um porquê que aquilo era mais eficiente, tinha um passo a passo, entre aspas, para você entender como funciona a mente, eu falei, beleza, agora eu confio que isso funciona. E foi quando eu busquei para mim. E quem me conheceu um dia antes da terapia e todo o período depois viu que eu comecei um processo de evolução gigantesco. Eu comecei a me desbloquear, comecei a falar melhor. Eu passei de um auxiliar de professor para dar aula e fui considerado uma das pessoas que dava melhor aula de Kung Fu, tá? Não pela qualidade técnica necessariamente, mas uma das que mais engajava, mais sabia falar, mais sabia se expressar depois dessa terapia. Eu vivenciei, eu senti e aí eu comecei a atuar. A partir desse momento, eu já tinha uns 3 anos de estudo, tá? Mas eu nunca quis praticar, eu só queria estudar para mim. Para você ter ideia, eu demorei 3 anos para confiar na hipnoterapia para poder passar por ela. Eu sou uma pessoa chata. Por isso que vocês veem às vezes no grupo, eu falo, cara, ó, se você não sabe, não faz. E eu bato nessa tecla de vez em quando, porque eu fui chato para mim mesmo. Então, a partir desse momento, quando eu comecei, eu falei, beleza, agora eu entendi, agora eu confio. Eu confiei, eu comecei a executar. Aí eu comecei a atender pessoas próximas, tal, e meus amigos mesmo, muitos deles não sabiam. Eu falei, beleza, funciona para mim, quero ver se funciona para outras pessoas. Fui para amigo de amigo, para pessoas indicadas, para pessoas que não tinham condição de pagar, e fui atendendo. Eu saí para você ter ideia, eu saí do curso da Quasar, que foi onde eu realmente confiei na hipnoterapia, na mesma semana seguinte. Então foi tipo, eu saí no domingo de lá, na segunda-feira eu procurei um hipnoterapeuta, na quarta ou quinta-feira eu estava fazendo o processo de hipnoterapia e entre eu fazer o processo de hipnoterapia, na terça-feira eu tinha feito um processo, eu mesmo, sendo hipnoterapeuta de uma pessoa. Então, do dia que eu saí da Quasar, na semana seguinte, eu já fiz hipnoterapia nos outros e já passei pelo processo de hipnoterapia. E aí foi destravando. Tá? Destravou primeiro a minha confiança, a minha capacidade, porque eu era muito travado, e fez com que eu conseguisse me expressar e falar para as pessoas sobre isso. E eu fui fazendo, tá? Então, bacana. Acredito que eu tenha conseguido explicar a minha história. Agora me pediram dicas para como que eu faço isso. Primeiro, você precisa ter certeza que isso funciona. Se você for vender algo, ou se você for entregar algo que você não acredita, simplesmente não vai rolar. Eu aposto com vocês aqui R$500. Suave, assim, R$500, R$1.000, quanto vocês quiserem, que não vai rolar. Por quê? Pode até rolar, mas você não vai se sentir bem fazendo. Porque você vai falar assim, mas pô, como que eu vou cobrar R$3.000 no processo se isso não sei se eu funciono? Eu sou travado, eu tenho insegurança para vender, eu não me amo, eu não sei o meu potencial, como que eu vou ajudar a pessoa? Então, se você não tem confiança na hipnoterapia, primeiro não vai rolar. Então, como que você consegue confiança na hipnoterapia? Na minha opinião, como que eu vi funcionar para mim e para quem eu mentoro, para quem está próximo a mim, para quem eu já ajudei, 2 passos, tá? Primeiro, você tem que ter um curso que te explique e que te embase muito bem sobre como funciona, por que funciona e tudo mais. E que ele demonstre para você isso. Além de demonstrar que tenha pelo menos um mínimo de prática possível. Um curso assim é impossível praticamente, eu pelo menos. Eu já fiz muito curso. Eu acho que eu zerei os cursos online e quase zerei os presenciais do Brasil, tá? E daqui agora eu já fui desencanando de fazer, porque é sempre mais do mesmo. Mas, cara, não dá para fazer essa experiência online. Eu não achei nenhum curso que dá essa experiência online. E presencial eu não achei nenhum curso que desse o mínimo dessa experiência em menos de 7 dias, tá? Então, isso é experiência minha. Tem, Luciano, mas eu vou fazer um final de semana de curso, eu vou conseguir atender? Talvez sim, mas não vai te dar experiência, não vai te dar esse embasamento que você precisa. Por quê? Como que uma pessoa passa em 2, 3 dias um conteúdo de 7? Dá para fazer? A gente consegue pôr um tempo, mas só carga horária é mais que o dobro. Então, o professor tem, no mínimo, o dobro de tempo para você praticar, o dobro de tempo para você, para passar conteúdo, o dobro de tempo para te demonstrar. Então, não dá. Então, o primeiro passo é você ter um curso que te instrua bem, que te dê essa confiança.
O segundo passo, você precisa passar por terapia. Ah, Luciano, mas eu sou hipnoterapeuta, não preciso. Assiste a live sobre hipnoterapeuta, também precisa fazer hipnoterapia. Terapeuta também precisa de terapia para você entender um pouco melhor isso. Porque se você não vivenciar isso, você primeiro não vai ter um case para contar para o teu cliente. Segundo, você não vai ser a prova viva do que você prega. É a mesma coisa de você olhar para o teu cliente e falar assim, ó, faz auto-hipnose todo dia que vai ser top para você. Aí ele olha para você assim, como que você sabe? Ah, porque me contaram que é bom. Tem o mesmo impacto, tipo assim, não, eu sei porque eu faço todo dia e isso me ajuda? Não, então, para você ter essa segurança de falar assim, ó, funciona porque funcionou para mim, funciona porque eu sei porque funciona e eu consigo replicar, é por isso que eu tô atendendo. Então, você precisa dessas duas coisas. E por que mais, assim, vou ressaltar até esse segundo, fazer terapia, porque o maior problema é a falta de confiança, achar que você não sabe. E achar que não sabe tem duas soluções, fazer até você descobrir que você sabe, ou trabalhar a falta de confiança. Porque normalmente eu percebo que quem tem a falta de confiança para atender como hipnoterapeuta é uma pessoa que tem falta de confiança para abrir uma câmera e conversar com uma outra pessoa desconhecida. Que é uma pessoa que tem insegurança em chegar no meio da rua e abordar alguém e falar assim, oi, tudo bem, que tal? Como que é teu nome? Ah, que legal, tal. Me fala uma coisa, você conhece tal lugar onde fica? Ah, beleza, vou lá, obrigado, muito obrigado. Desenvolver, sair daquele mesmo, você sabe onde fica? Encolhido, se expressar. E por quê? Porque você já tem um grau de insegurança na tua vida que vai se ressaltar na hipnoterapia. Então, quando você trata essa insegurança, você já vai estar melhor para poder testar, para poder treinar, e treinando você vai desenvolver essa confiança até o ponto de passar. É de conseguir executar isso com tranquilidade. São 2 pontos. Bom curso e fazer terapia. E depois disso, cara, treina, tá? Treina bastante e assim, tenha na cabeça, se você tá dando o tratamento inteiro de graça para alguém, a pessoa tem que, no mínimo, pagar onde você está fazendo terapia. Não faça terapia na tua casa, não faça terapia na casa da pessoa. Se você está dando um tratamento que tem pessoas que cobram mais de 7 mil reais, eu conheço profissionais que cobram 20 mil reais para um conjunto de tratamento desse, que você cobre R$1.000. A pessoa pagar 50 reais no aluguel de uma sala para ter esse atendimento não é caro. É mais barato do que um atendimento básico de qualquer profissional aí. Entendeu? Se você for assim, médico sai cobrando no mínimo 150 reais da consulta. Um psicólogo que acabou de se formar cobra 60, 80 reais uma consulta. Se você cobrar 50 reais, tá muito barato. Então, é regra, assim, eu não indico e eu não fiz isso. A pessoa fala assim, eu quero fazer tratamento, você faz aqui na minha casa? Você fala, não, tem essa sala, você paga o aluguel dela, do horário que você estiver usando e eu faço para você. Ah, mas você vai me cobrar? Eu não tô te cobrando, eu tô te cobrando o aluguel da sala, mas eu quero na minha casa. Na sua casa eu não consigo fazer. Por quê? Aí você pode desenvolver, a gente pode conversar sobre isso depois. Porque isso vai te ajudar a profissionalizar, vai sair de um ambiente onde a pessoa está confiante, vai ir para um ambiente onde é para terapia e tem outros pormenores, tá? Então, para você também já acostumar a ter um mínimo de retorno, tá? Para você não gastar dinheiro, ficar no 0 a 0. A partir desse momento, cara, compra uma cesta básica. Ah, eu quero fazer, eu não tenho condição. Tá, então, do começo do tratamento até o final, você tem que me dar uma cesta básica. Por quê? Porque eu vou doar para alguém, para alguma instituição. Ah, mas era para ser um tratamento gratuito. É gratuito, você vai me dar uma cesta básica. E eu vou dar para alguém. Você não vai dar para mim, eu vou dar para alguém. Você vai estar ajudando alguém. Você vai fazer bem para você e para mais uma pessoa. Se a pessoa não consegue se comprometer com uma cesta básica que custa, sei lá, 200 reais, e ela vai ter, sei lá, 2, 3 meses para tirar 50, 60 reais por dia, ou fazer uma vaquinha na casa dela e conseguir pagar isso, ela não está comprometida com o tratamento. Você não vai ter resultado. Vai por mim, tá? Então, resumindo toda a história, você que está começando, então tenha um bom curso, entenda exatamente como e por que funciona, passe pela terapia e treine. Treine cobrando, no mínimo, o aluguel da sala em uma cesta básica, para você poder ajudar, além daquela pessoa, outra pessoa. E tire dúvida, tá? Mas, principalmente, antes de tirar dúvida, pense. Raciocine. Por quê? Eu não ligo de responder pergunta besta, de coração. Eu prefiro que você faça uma pergunta besta do que você não faça pergunta nenhuma. Mas tem pergunta que, se você parar, a resposta está na própria pergunta. Tá? Vocês vão ver, não vou nem dar o exemplo, porque tem um exemplo de uma pergunta que foi feita no Instagram que a resposta está na própria pergunta. E aí vocês vão entender isso que eu estou falando. Então, pare e pensa. Como que eu acredito que isso funciona? Como que eu acho que seria feito? Tá, vou agora confirmar com as pessoas mais experientes. Ó, pessoal, tô com um caso assim, assim, assim. Eu pensei nisso, nisso, nisso. Vi esse ponto. Fiz isso, pretendo fazer isso.
O que vocês me dizem? O que vocês fariam melhor, pior, o que vocês colocariam, o que vocês tirariam? Isso vai fazer você evoluir muito mais como profissional do que você simplesmente dizer assim, gente, estou com caso de depressão. O que vocês fariam? Aí você está querendo uma resposta específica para uma pergunta genérica. Aí você vai escutar, trata a emoção. Aí você fala assim, mas você já perguntou isso. Por quê? Porque a pessoa fez a mesma pergunta, então eu vou responder a mesma coisa. Agora você chega para mim, pessoal, chegou um adolescente de 15 anos aqui, que está sofrendo de depressão há 3 anos, está tomando medicamento, a mãe dele me falou que ele já teve tentativa de suicídio, não está conseguindo estudar, tá assim, assim, assim. Esse adolescente conversou comigo, falou que tem um vazio muito grande dentro dele, falou isso para mim, e aí eu pensei, vendo ele, eu fiz tal coisa na primeira sessão, ele se sentiu um pouco melhor, mas ainda foi só um controle para o sintoma. Tô pensando para a segunda sessão, fazer isso, porque eu acredito isso, na segunda sessão talvez fazer isso, na terceira talvez fazer isso. O que vocês acham? Aí eu vou olhar para você e vou falar assim, de acordo com esse ponto, eu pensaria assim, de acordo com isso, eu pensaria isso, de acordo com isso, eu pensaria isso, tá? E são coisas que eu ensino para os meus mentorados, que eles vêm e eu consigo ajudar eles a construir um programa de tratamento muito legal, tá? Então, exercita isso, vai te ajudar bastante. Para essa pergunta, eu acho que isso é o que você precisa falar. Se vocês tiverem dúvidas sobre, deixa aí, que eu vou responder mais uma pergunta e aí eu volto para ver se tem perguntas sobre essa daqui que eu tirei, tá bom? Vou já usar aqui a de exemplo. A pergunta foi assim, bom dia, gostaria de saber como é... Não, perdão, li a pergunta errada. Aqui. Quando eu substituo uma crença negativa por uma positiva, não continua uma crença? Vou ler de novo. Quando eu substituo uma crença negativa por uma positiva, não continua uma crença? Ou seja, eu tenho algo ruim, eu coloco algo positivo, continua algo lá? A resposta é a mesma pergunta. É a mesma coisa eu falar assim, eu tenho esse celular na minha mão, eu substituo o celular pela caneta, eu continuo segurando alguma coisa? Sim. Pergunta genérica. Resposta, sim. Agora, o que eu acredito que a pessoa perguntou? Que aí é a minha dedução. Pessoal, se eu tenho uma crença negativa, eu substituo por uma positiva. Aquela negativa não continua influenciando uma pessoa? A pergunta foi diferente, eu consigo falar mais. E aí é o exemplo do que eu dei antes. Não. Por que não dá para ter duas crenças positiva e negativa sobre a mesma coisa? Vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam no chat. Então, abre o chat aí que você vai escrever para mim. Deixa eu trocar porque eu vou usar... Eu peguei meu mouse. Eu vou abrir o chat aqui, eu quero ver. Se eu soltar o meu celular, ele cai ou ele vai ficar flutuando? Cai ou flutua? Cai. Legal, cai. Bacana. Vocês têm uma crença que ele cai. Se vocês acreditassem que ele flutuasse, dá para você acreditar que ele vai flutuar e cair ao mesmo tempo? Eu vou soltar. Ele vai flutuar ou ele vai cair? São duas escolhas. A partir do momento que você tem a crença que ele cai, é impossível você ter a crença que ele flutue. Exceto se tiver algo externo influenciando. Ele flutua porque tinha um fio. Se tem um fio, eu acredito que ele flutua. Entendeu? Então, a crença é a mesma coisa. Um exemplo de crença negativa. Dinheiro é sujo. Tá? Eu vou falar de dinheiro aqui porque você com certeza já escutou alguém falando essa crença. Dinheiro é sujo. É possível acreditar que dinheiro é bom se eu acredito que ele é sujo? Não. Por quê? O que é sujeira? Coisas ruins para minha saúde, coisas ruins para mim. A partir do momento que eu acredito que dinheiro é bom, dá para eu acreditar que ele é sujo? Não. Eu posso até acreditar que eu não vou pôr ele na boca porque ele tem bactéria, ok? Mas eu não vou acreditar que ele é sujo que vai me prejudicar. Então, quando eu tenho uma crença sobre algo, não é como eu ter outra. Não dá para eu olhar para o Ed e falar assim, cara, o Ed é um cara super gente boa, mas ele também é chato pra caramba. Ele é insuportável, eu não consigo ficar do lado dele. Mas peraí, ele é gente boa ou você não consegue ficar do lado dele? Não, ele é gente boa, mas eu não consigo ficar do lado. Então, peraí, então, alguma crença sua está errada. Entende? É impossível você ter duas crenças divergentes sobre o mesmo assunto. Mas dá para ter duas crenças convergentes sobre o mesmo assunto. Por exemplo, o Ed é muito legal, mas de vez em quando ele fala demais. Eu tô falando de mim, tá? Só usei o Ed de exemplo. Então, cara, dá para convergir? Dá. Pô, ele é legal pra caramba, mas quando ele se exalta, ele fala demais, ele passa do ponto. Duas crenças que dá para encaixar. Top. Dá para ter duas crenças sobre o mesmo assunto. Entendeu? Então, a resposta mais simples é não. A resposta mais complexa é essa que eu dei.
Agora, uma coisa muito importante. Acreditar não é falar o que acredita. Tá? Se você olhar para mim, olha para a tela e fala assim, eu acredito que o celular flutua. Fala aí em voz alta, não precisa abrir o microfone, mas fala para você, eu acredito que o celular flutua. Agora eu vou colocar, responde para mim, você realmente acredita porque você falou que ele flutua ou você acredita que ele cai? Com certeza, você ainda acredita que ele cai. Porque acreditar não é falar, é sentir. Acreditar tem a ver com emoção, com ter certeza sobre algo. Então, se você está trabalhando uma crença, não adianta você olhar para a pessoa e falar assim, não, pô, é só falar que vai dar certo. Falar tem um poder absurdo. A gente pode conversar um dia sobre o poder da fala. O poder da tua fala pode definir quem você é. De coração. Você mudando algumas coisas da tua fala, você muda a pessoa que você é. Mas não confunda isso com mudar uma crença. Eu falar que eu acredito que o celular vai flutuar, o celular vai flutuar, o celular vai flutuar, eu acredito que o celular flutua. Eu não solto meu celular nem ferrando aqui pro chão. Então, eu não acredito de verdade, porque se eu acreditasse de verdade, eu ia soltar. Entendeu? Então, tem essa diferença. Por que eu falei isso? Porque a origem da crença é emocional. Por que você acredita que o dinheiro é sujo? Porque alguém um dia falou e essa pessoa tinha uma ligação emocional provavelmente com você, então você acreditou aquilo como verdade absoluta porque você tinha respeito, porque você tinha amor, porque você tinha companheirismo, alguma coisa para aquela pessoa. Quando alguém que você confia fala para você isso vai dar errado, você acredita por quê? Porque tem confiança. Toda a emoção que engloba a confiança, o relacionamento de vocês, respalda essa crença. E aí você precisa ou quebrar a cara, ou fazer um processo para mudar isso. Então, dá para mudar a crença? Dá. Mas normalmente a crença é a pontinha do iceberg. Tem muita coisa por baixo. Tá bom? Bacana. Quem falou assim, Luciano, por que não vai dar para responder a pergunta? Por isso, porque eu pego uma pergunta e eu vou me estendendo às vezes mais do que devo, tá? Então, se vocês tiverem perguntas sobre essa pergunta, mandem aí, que aí eu respondo depois da próxima. Deixa eu ver. É isso mesmo. Eu também acredito nisso, Marcinha. Tá? Bacana. Top. Esqueci. A Marcinha falou ali, eu lembrei uma coisa. Tem crenças limitantes e crenças possibilitadoras. Tá? Tem o livro que fala disso. É Mindset. Se não me engano, é esse livro que fala. Quem já não leu, leia, é legal, tá? Crenças limitantes, que te limita algo. Crença possibilitadora, que te possibilita algo. Porém, toda crença possibilitadora pode vir a ser uma crença limitante. Vou dar um exemplo. Eu acredito fielmente que eu posso iniciar o exercício físico. Ok? Você vai lá e começa. Só que quando você está começando, você fala assim, eu já comecei, não dá mais não. A mesma crença que fez você iniciar, colocou o teu limite baixo. Faz sentido? Vou mudar para um exemplo mais claro. Eu acredito que eu posso ser milionário. Quando você chega no milhão, você para de ganhar dinheiro, porque você chegou no teu piso. Quando você olha assim, puta, eu quero ter 10 milhões, você não acredita naquilo. A crença que te possibilitou chegar no milhão vai te travar para chegar nos 10 milhões. Faz sentido? Então, o que isso significa? Que ao longo da tua vida, uma crença que está te ajudando hoje pode vir a te atrapalhar amanhã. Por isso que é importante você saber mudar as crenças. Entendeu? Vou dar um exemplo. Eu, um dia, acreditei que eu podia virar mortal para trás. Quando eu acreditei que eu podia virar mortal para trás, eu consegui virar mortal para trás. Porém, existe um movimento que eu coloco a mão no chão, faço como se fosse uma estrela e depois eu faço mortal. Pelo fato de eu conseguir fazer mortal, achei que eu não conseguia acreditar, que eu falei, putz, porque mortal isso vai ser muito difícil. O mortal já é difícil. A mesma crença que me levou a chegar no mortal, me travou para juntar ele com alguma coisa. Quando eu identifiquei essa crença, eu mudei ela e aí eu consigo hoje fazer esse movimento. Então, isso é mais para você. O teu cliente aí vai chegar com uma demanda, você não vai conseguir acompanhar ele pela vida inteira até o momento que aquela crença limitar ele a algo para mudar. Mas você, identifique isso. Você realmente acredita que dá para viver de hipnoterapia? Se você não acreditar, você não vai conseguir. Mas quando você conversa com alguém que vive de hipnoterapia, a pessoa vai quase te obrigar a acreditar naquilo. Porque ela vai começar a te abrir um leque de opções do que dá para fazer. Que, cara, eu às vezes converso com outros profissionais que também vivem assim como eu, e eu me assusto e falo, caramba, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Tem tanta opção que nem eu consegui pensar tudo. E ó que eu converso com gente pra caramba. Então, tenha isso em mente.
Crenças limitantes te limitam, crenças possibilitadoras te possibilitam, mas nem sempre uma possibilitadora vai ser possibilitadora para sempre. Então, esteja em constante mudança. Nem a água fica boa parada, quanto mais a gente, tá bom? Legal. Próxima pergunta. Hipnose não verbal serve como auto-ressignificação ou apenas método de indução? Tá, foi o Delmo que perguntou isso. Não sei se ele tá aí. Eu não sou especialista em hipnose não verbal, não é meu estilo de terapia, então eu não estudei profundamente e nem pretendo até fazer cursos um pouco mais para entender na área, para poder tirar dúvidas e tudo mais, mas não é meu forte. Vou te falar com base no que eu conheço. Se você quiser um conhecimento mais refinado sobre o assunto, recomendo o Gogo, que é um dos profissionais, um dos melhores, se não o melhor profissional do Brasil em hipnose não verbal, tá? Hipnose não verbal, qual que é a base dela? A base dela é que, pelo menos da forma que eu entendo, quando você nasce, você não nasce entendendo a linguagem. Mas existem sons sons e toques que te despertam algo positivo e algo negativo, certo? Por quê? Porque o toque e esse som vai conversar com o teu sistema nervoso autônomo, a parte que faz tudo automaticamente. Então, dentro da hipnose não verbal, o que você acredita? Você acredita que se você souber usar os sons certos e os toques certos, dependendo da situação, você vai conseguir conversar com um sistema nervoso que é realmente 100% autônomo. E acessando ele, você vai conseguir trazer coisas à tona e até mesmo deixar com que ele mesmo resolva aquilo. Vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Então, a hipnose não verbal serve tanto como indução, como um tratamento. Como? Eu vou induzir a pessoa a relaxar, a entrar em hipnose, não necessariamente relaxar, mas entrar em hipnose, através desses toques, porque eu vou estar falando com o sistema nervoso ao ponto dele ficar mais predominante, tá? A partir do momento que ele estiver predominante, eu continuo esses toques para ativar coisas da infância, por exemplo, ou da adolescência, ou que tenham uma emoção negativa. Aquilo vai vir à tona. A partir do momento que ele está à tona, num ambiente seguro e que teu corpo tem como única e específica função resolver aquilo, o teu próprio corpo vai entrar em equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Vai ter a química, normalmente, por exemplo, você tem depressão, ele influencia a química do teu corpo. Então, vai mudar toda uma série de processos químicos, de processos neurais, para manter uma depressão, ou para ter depressão. A partir do momento que você entra nesse estado, que a hipnose não verbal proporciona, é como se você entrasse num estado onde você permite que teu corpo se regule. Então, ele produza mais do que está em falta, e meio que jogue fora o que está em excesso e consiga equilibrar a balança. Porque teu corpo, teoricamente, tem essa capacidade. Ele consegue sempre estar em equilíbrio. Se você corta teu braço, ele não vai ficar sangrando para sempre. Teu corpo vai entrar no equilíbrio e fechar aquilo de volta. Então, isso se aplicaria também para a parte química, tá? Então, tem todo um processo, não é algo simples para se entender, na minha opinião, e não é meu estilo de terapia. Por quê? Eu não gosto de chegar, usar lá, não. Eu gosto de, vamos lá, vamos conversar, vamos falar, vamos expor, vamos externalizar, porque para mim a terapia vai muito além de simplesmente ter resultado. Tem coisas que às vezes importam mais do que o próprio resultado numa terapia, e para isso eu gosto de usar a fala mesmo. Então, por não ser meu estilo, eu não estudei muito. Então, o que eu sei é isso, tá? Serve tanto como indução, como uma forma de colocar teu corpo num processo para que ele entre, entre aspas, numa homeostase, ou seja, um equilíbrio, e ele se autorregule para resolver alguma coisa. Então, não seria uma ressignificação, como foi feita na pergunta, mas seria uma autorregulação, tá? O Gogo tem 2 lives dele. Em uma das lives eu converso com ele sobre isso, porque eu explico um ponto de vista para ele, a gente bate um papo bem legal sobre isso. Então, assistam, procura hipnose não verbal praticamente, Gogo praticamente no YouTube ou lá no nosso próprio canal, que você vai achar algo a respeito, com ele falando sobre. E ele vai ter muito mais propriedade para falar do que eu nisso, porque ele, além de ter muito mais prática, tem muito mais estudo nessa área que não foi um foco meu, tá? Bacana. Deixa eu ver se tem mais perguntas, senão eu vou para cá. Deixa eu ver. Minha esposa foi diagnosticada por um psicólogo com transtorno depressivo recorrente. Quais as melhores técnicas de tratamento? Técnica não faz tratamento nenhum, tá? O que faz tratamento é terapia. A técnica só inicia. Uma técnica, por exemplo, para você ver, entender a diferença. Técnica, puxa o ar durante 5 segundos. Faz todo mundo comigo, ó. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3, 4, 5. Segura. 1,
2, 3, 4, 5, repete. Isso é uma técnica, tá? Então, isso não resolve nada, isso trata o sintoma. Técnica por técnica, técnica só trata sintoma. O que vai tratar o problema, o transtorno, aquilo é a parte emocional. Então, é você saber acessar a emoção e a partir do momento que você acessa a emoção, você conseguir trabalhar ela. Como que você faz isso? Você inicia o processo com uma técnica e depois você vai ter que entender o processo. Por exemplo, regressão, a mais conhecida. Eu sempre gosto de usar de exemplo porque eu tenho certeza que todo mundo conhece hipnoterapia, conhece regressão. Qual que é o conceito da regressão? Eu volto para alguma memória. Ou, melhor, não volto porque você não tem como sair do lugar. Mas você acessa alguma memória de alguma fase da tua vida. E quando você acessa essa memória, normalmente você vai acessar com mais vivacidade do que normalmente no seu dia a dia. Isso é uma regressão. Me fala uma coisa. Eu fazer uma regressão para o dia em que, vamos supor, tá? Exemplo hipotético. Tem uma mulher sentada no meu consultório e ela foi abusada sexualmente aos 14 anos de idade. Tá? Já tem casos até piores, tá? Se você for tratando, você vai ver. Mas 14 anos de idade de abuso sexual. Eu coloco ela no momento, eu faço a regressão, trago a memória toda do momento em que o abuso está acontecendo. Aí eu falo, beleza, você já sabe que tudo começou aí, agora volta, resolve. Vai mudar alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu só acessei e porque eu só usei a técnica. O que você faz depois da técnica é o que influencia. O que vai te guiar é a emoção. Então, se você... Emoção é diferente de sentimento, tá? Se você não sabe essa diferença, bota aí que eu explico, mas já teve uma live que eu expliquei isso bastante, tá? Mas se você perguntar aí, se alguém não souber, coloca aí que eu respondo e lembra. Quem pergunta é bobo por um minuto, quem não pergunta é bobo para sempre. Então, se você não perguntar, quem vai estar perdendo é você, não eu, tá? Então, bacana. Então, o que vai te guiar é a emoção. Acessei o momento do abuso. Beleza. O que você sente? Como você sente? Por que você sente? Qual a tua vontade? Entende tudo aquilo. Entendeu? Você vai começar um processo de terapia ali, de reeducar. Reeducar, para mim, eu já falei em alguma live sobre isso. Reeducar, para mim, é um nível acima do ressignificar. Ressignificar, você troca o significado. Reeducar, além de trocar o significado, você ensina a pessoa a usar aquilo melhor. Então, você educa ela para uma nova visão. E é isso que vai ser a terapia. Você pode atingir a emoção através de regressão, pode atingir a emoção através de terapia de partes, pode atingir através de terapia das bolas, de metáfora, de progressão para o futuro, até de PNL, se você souber usar certo, aí dentro de PNL tem mais muitas técnicas, pode ter, cara, tem muitas, terapia do perdão, terapia do leito de morte, tem, cara, muita coisa que dá para fazer a partir da técnica. Você acessa a emoção, mas a partir do momento que você acessou a emoção, é o como você conduz aquilo que vai trazer um resultado diferente. Eu não gosto, por exemplo, tem um professor que ensina que quando você acessa uma emoção, você tem que trocar a cena. Então, o teu pai te bateu, então troca essa cena pro teu pai te dando um abraço, troca essa cena pro teu pai te dando um abraço, troca essa cena pro teu pai te dando um abraço, troca essa cena. Agora, sempre que você vai lembrar, você vai vir a cena do teu pai te dando um abraço. Eu não acho que isso funciona. Por quê? A carga emocional que prejudicou ele foi o pai bater. Adianta eu fazer ele acreditar que o pai não bateu naquele dia e a emoção continuar lá? Não, eu só escondi a emoção. Teve alguém que mandou no grupo que assim, eu fiz uma realocação de emoção. E eu não sei por que não funcionou. Realocação. Minha caneta tá aqui, eu vou realocar ela. Troquei de lugar. Tem como eu realocar para fora de mim alguma coisa? Você precisa de uma cirurgia. E emoção não é cirurgia. Não é algo físico. Você sente no físico, mas é químico. Então, não tem como você realocar isso. Realocar é você esconder para ficar mais difícil de achar. Mas você só vai estar dando força para a hora que estourar, explodir. Então, eu recomendo que você entenda a emoção e entenda como trabalhar isso, tá? Porque eu dei um exemplo, foi um exemplo muito bom que eu dei para um dos meus mentorados na mentoria que eu fiz, porque dá para você fazer terapia falando só, entendeu? Tipo, por exemplo, se você tem uma briga com alguém, você fala, se expressa emocionalmente, compreende aquela emoção e reeduca ela, você não precisa nem fechar o olho, tá? Então, dá para fazer terapia de olho aberto, desde que você consiga atingir a emoção, desde que você consiga trabalhar a emoção e tudo mais. Então, a tua pergunta é aquela mesma coisa que eu falei no começo. Se você fez uma pergunta genérica, qual a técnica? Tanto faz a técnica, foca na emoção, tá? E aí, se você me der mais coisa, eu faço uma resposta mais específica, beleza?
O grupo do Gogo tá no grupo do WhatsApp, exatamente, ele tá no de hipnoterapia, se não me falha a memória. Então, qualquer coisa vocês me mandam lá. Se tiver bastante gente querendo, quem sabe a gente não convida ele mais um dia aí para falar sobre, que ele é um cara super gente boa e sempre topa, sempre ajuda a gente desde o começo. Recomendo demais. Quando faz sentido fazer uma sessão acima de uma... Putz, isso aqui já é outra coisa, depois eu respondo. Já é uma pergunta fora do contexto. Bacana. Explicar ou não para o cliente, é uma pergunta que teve no Instagram. Explicar ou não para o cliente que a memória pode ser ou não falsa, principalmente na regressão. Tá? Então, qual foi a pergunta que fez assim? A gente sabe que, teoricamente, nenhuma memória que você acessa é verdadeira. Por quê? Porque toda vez que você acessa uma memória, você está pegando os fragmentos que você lembra e completando eles com informação. Você não tem um filme, não é igual uma gravação. Já aconteceu com você de chegar numa roda de amigos, começar a contar uma história e alguém fala assim, mas eu lembro diferente. Eu não estava sem camiseta, eu estava com camiseta. Não, você não me falou isso, você me falou outra coisa. O centro da história permanece igual, mas os detalhes mudam. É exatamente isso, porque cada vez que você lembra, é como se você reescrevesse essa memória. Entendeu? Então, você vai mudando alguns detalhes. Então, teoricamente, muita gente fala que toda memória é falsa. Eu não acredito nisso, senão toda a tua vida foi falsa. Eu acredito que a memória só não é 100% autêntica. Ou seja, é como se eu tenho um livro, eu rabisquei ele, troquei algumas palavras e ele não é mais autêntico, mas continua tendo a mesma informação. Então, a tua memória não é autêntica, mas ela ainda continua sendo verdadeira. Minha visão, tá? Mas aí, quem fala que é falsa tem embasamento tanto quanto, então não dá para discordar. Quando você explica isso para o teu cliente, eu só explico isso quando o cliente olha para mim e fala assim, eu tenho certeza que isso não aconteceu. Não é possível que isso tenha acontecido. Aí eu explico. Por exemplo, vou dar um caso de um cliente meu, um rapaz, tá? Ele chegou, apareceu uma cena de abuso quando ele era bem novinho, cara, acho que menos de 10 anos, eu não lembro a idade exata, mas menos de 10 anos, com um tio que, teoricamente, ele tem um relacionamento impecável com esse tio, é amigo, eles fazem viagem em trilha, assim, com esse tio e tal, então tem um relacionamento muito bom, e ele fala assim, eu duvido, eu não acredito que esse tio tenha feito isso comigo, é impossível. Aí eu vou lá e explico esse conceito e mostro que a mente dele pode ter criado aquilo para simbolizar algo. Ou aí eu dou um exemplo, por exemplo, alguém algum dia te machucou, que você amava, ou falou algo, e a tua mente, para exemplificar isso para a gente do quão pesado foi, associou a cena de um abuso. Não necessariamente que você tenha vivido esse abuso, mas foi a forma que a tua mente conseguiu expressar a dor que algo te gerou. Talvez o teu tio ter dado uma bronca em você, gerou uma dor que foi tão forte naquele momento que você associou com parecer parecida com a dor de um adulto, e como a tua mente foi a única forma que ela soube expressar, ela trouxe isso. E aí eu explico o conceito de memória falsa e tudo mais. Por quê? Porque a minha intenção não é simplesmente causar um distúrbio na família. Eu não quero que ele chegue pro tio dele e dá um murro na cara e fale assim, você me abusou quando eu era pequeno. Às vezes aquilo não foi verdade. Então, se a pessoa fala para mim que tem quase certeza, ou que não acredita que aquilo seja verdade, eu pego e ajudo ela a entender isso para falar assim, beleza, uma criação na minha mente. Aí eu foco. O que importa é o que você estava sentindo. Você estava se sentindo lesado de alguma forma. Você não se sente lesado quando alguém te rouba? Você não se sente lesado quando alguém corta a tua frente no trânsito? O sentimento é igual. Só que a tua mente nem sempre sabe expressar exatamente como aconteceu e ela cria um evento hipotético para fazer. Então, eu só explico isso quando é esse caso. Fora isso, eu não explico. Por quê? Porque vai dar pano para manga para eu ter que fazer várias explicações que, não vai ajudar a pessoa a melhorar. 2, talvez até prejudique, porque ela talvez descredibilize o tratamento e tudo mais, porque já tem gente falando errado e tudo mais, teria que ter uma explicação muito longa. E 3, você vai perder um tempo que não vai mudar nada na vida da pessoa. Simples assim. Você saber que a memória é falsa ou não, não muda nada na tua vida. O que muda é o que você sente por ter essa memória, seja ela verdadeira ou não, tá? Então, eu só explico nesse caso, exclusivamente. Caso contrário, eu não explico, tá? Deixa eu ver. Tá. Última pergunta que deixaram. Bom dia, gostaria de saber como é a instalação de luva hipnótica anestésica, tá? Luva hipnótica anestésica é basicamente um tipo de anestesia. Como assim um tipo de anestesia? Vamos lá. Anestesia nada mais é do que você... Eita, peraí, deixa eu ver. Que horas são? Pessoal... não, tô com tempo. O pessoal me assustou. Eu vi 55 ali, eu falei, oxe. Mas bacana. Luva anestésica nada mais é do que você dar a possibilidade da pessoa fazer uma anestesia sozinha, tá? E o que é anestesia? Você ajudar a mente da pessoa
a não receber ou não interpretar aquele estímulo como dor. Tudo bem? Então, não é a anestesia hipnótica, não é igual uma anestesia química. A química realmente impede a circulação de informação, digamos assim. A hipnótica impede a interpretação como dor daquilo. Então, quando você estiver colocando, esse estímulo está vindo até teu cérebro, só que chega aqui, ele ignora. Quando você tem uma anestesia física, ele não chega no teu cérebro. Resumidamente, de uma forma bem simplória, é isso. Tá? Ambas têm a mesma eficácia quando bem aplicadas. E tem pessoas que não podem química, então fica restrita a hipnótica, e tem pessoas que não querem a química e optam pela hipnótica. Como que você faz? Cara, é super simples, não tem segredo. Anestesia se resume a sugestão e contexto. Ou dissociação, tá? Sempre que você dissocia algo, ou, perdão, alguém de algo, ou alguém de alguma coisa, você diminui a intensidade daquilo. Por exemplo, se você estiver brigando, você vai sentir muita raiva. Se você ver uma briga, você já sente uma raiva menor. Porque você não está vivendo aquilo, você está assistindo aquilo. Você está desassociado. Exemplo, se eu estou focado no meu braço, eu estou associado a tudo que acontece nele. Eu estou associado aos tapas que eu estou dando aqui. Quando eu dissocio, é como se eu imaginasse que meu braço está aqui e algo, um pedaço de pano está tomando esse tapa. Então eu vou sentir com menos intensidade. Entendeu? Então, um exemplo de anestesia que você pode usar é dissocia. Imagina que teu braço, tudo que você sente, tudo que está no teu braço, toda a parte de sensação, de sentimento, temperatura, tudo no teu braço tá subindo e flutuando. E na maca, na cadeira onde está, fica só a parte corpórea, só a matéria do teu braço. Então, o teu corpo fica, mas toda a sensação, todo o sentimento, tua alma sai e flutua. É uma dissociação que funciona muito bem. Ou você coloca a pessoa, por exemplo, um exemplo muito legal que um amigo meu que é dentista usou. Ele chega e fala assim, agora imagina que você está numa praia, vai brincando, você está com seu filho e tal, começa a contar uma história e fazer a pessoa viver aquilo, a pessoa dissocia do corpo, começa a viver aquilo, e quando ela está vivendo aquilo, ela para de sentir dor, tá? Então, é um outro exemplo. Mas isso você não vai usar dissociação para luva anestésica. Luva anestésica, você vai criar um contexto. Tem um contexto, você vai dar sugestão direta, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. Agora, com a pessoa já hipnose, já aprofundada. Imagina agora que eu estou trazendo uma anestesia. Que cor que teria essa anestesia? Azul. Azul é muito comum, tá? Tá. Então, imagina que eu estou dando uma agulhada na sua mão, aqui. Se você tiver, você pode dar tipo uma beliscadinha, só para ajudar, ou com a pontinha de uma caneta. E aí eu estou colocando, imagina o líquido dessa anestesia se espalhando pela tua mão e não sei o quê, não sei o quê. Agora, imagina que eu estou pegando um gel anestésico e passando na tua mão, sente a sensação, não sei o quê. E além disso, agora enfia a tua mão num gelo e tal, e ela vai ficando mais anestesiada. O que eu usei? Usei o contexto. O que é um contexto? Eu dar um porquê. Você já colocou a mão no gelo e você já diminuiu a tua sensação. Então, quando eu faço isso, eu dou um contexto para aquilo acontecer, para trazer algo à tona. Se você já tomou anestesia, você sabe mais ou menos como que é a sensação daquilo, teu corpo consegue reproduzir. Então, os 2 ou 3 contextos diferentes, da forma que você quiser, pode ser esses 3 que eu falei, outros, para fazer aquilo. E junto com isso eu dou sugestão direta. Você para de sentir dor, você só sente o toque, sua mão fica anestesiada, você se sente confortável, nada te incomoda e tudo mais assim. Acabou isso, a mão provavelmente vai estar anestesiada. Algumas pessoas ficam mole, outras pessoas ficam normal, só não sente dor. Depende de pessoa para pessoa, não tem um pior e um melhor. Você vai olhar para ela e falar assim, a partir desse momento, essa capacidade, essa anestesia passa para onde você tocar. Toca na tua outra mão, espalha por ela. Aí você faz o teste. Se ela passou e teve a mesma eficácia, perfeito. Se não teve, você vai ter que calibrar isso. Tá como? Aumenta aqui, faz passar para cá, aqui fica maior que aqui e tal. É fazer uma compensação, sugestão e contexto. Manter a mesma coisa. A partir desse momento, você espalha para outras partes do corpo, para a mente dela entender, e sempre com a mesma mão. Quando acabar aquilo, você pede para a pessoa voltar para a hipnose. Voltou para a hipnose, você fala assim, a partir de agora, sempre que você precisar, você pode acessar o estado de hipnose e é como se toda essa sensação, toda essa anestesia tivesse virado uma luva que você pode vestir ou não. E quando você veste, a tua mão fica anestesiada e você pode usar isso no momento em que você quiser. E ela vai começar a treinar isso no dia a dia dela, a ponto de conseguir fazer cirurgia, tatuagem sem sentir dor. Tá? Eu conheço pessoas que com luva anestésica já tiraram o dente do siso sem sentir dor. Eu tirei meu dente do siso, a pessoa deu anestesia, mas a minha recuperação... por exemplo, ela falou que normalmente ele deu 2 remédios para dor. As pessoas tomam remédio para dor durante 4 dias. Eu não tomei remédio para dor.
entendeu? Ele falou que normalmente a extração do siso incha pra caramba, meu rosto não inchou. Ele fala que sangra durante 2 dias, sangrou durante 3 horas e parou de sangrar, entendeu? Então, foi só a hipnose? Não sei, eu sou um super-humano ou foi a hipnose? Eu prefiro pensar que é a hipnose porque eu usei antes, durante e depois do processo a luva anestésica. Ele fez umas coisas antes que, teoricamente, ele quis me dar anestesia, eu falei para não precisar, mas como no dia que eu fui fazer a extração eu estava meio cansado, eu preferi que ele desse. Então, eu mesmo já usei, funciona muito bem, tá? Porém, não adianta você ensinar a luva anestésica se a pessoa não souber hipnose, auto-hipnose. Então, você primeiro instala um gatilho de auto-hipnose, e deixa a pessoa aprender a entrar em auto-hipnose, acessar a auto-hipnose, e aí você instala o gatilho. Por quê? Ela vai instalar a luva anestésica, porque ela vai ter que entrar em hipnose, e em auto-hipnose ali, ela vai imaginar colocando a luva e acessando essa anestesia para espalhar. Bem? Então, funciona mais ou menos isso. Não tem segredo, eu tentei exemplificar bastante, é legal fazer, tá? Quando eu tenho pessoal presencial, eu instalo neles, eu deixo eles reinstalar em mim para eles aprenderem, é bem legal mesmo. Tá? Recomendo que todo mundo, se você não tem, ensina alguém a fazer com você e faça com essa pessoa, porque é algo muito útil, tá? De coração. Bacana. Acabou a pergunta daqui. Como acabou a pergunta daqui, agora a reta final eu vou responder as perguntas de vocês. Próxima vez, quer garantir tua pergunta respondida, manda pro Instagram, que aí é sucesso. Fechou? Top. Deixa eu ver aqui. Ô, Luan. O cara mandou no privado aqui para mim o horário, por isso que ninguém se assustou, só eu. Tá, vamos lá. Luciano. Oi. Desculpa, eu vou fazer uma pergunta aqui, aí depois você pode até ler depois aí. Peraí, não. A pergunta tem umas 4 pessoas que já perguntaram. Se você perguntar, você entra na frente. Fechou? Manda lá que escrita que eu vou lendo e respondo, para manter a ordem, para não ser desonesto com ninguém. Quando faz sentido fazer uma regressão de hipnose acima de 1 hora? Se não me engano, você mesmo falou que quando começa atendia acima de 2 horas e quando mudou a abordagem. Tá. Nos seus tutoriais, eu acho que é isso. Tutorias, eu acho que é mentorias, tá, beleza. Nas suas mentorias, quais os principais erros cometidos pelos hipnoterapeutas? Bacana. 2 perguntas em uma. Cara, você vai passar de 1 hora quando precisar passar de 1 hora. Simples, tá? Eu não limito meu atendimento a 1 hora. Apesar de, normalmente, ficar até 1 hora meus atendimentos, eu sempre separo no mínimo 2 horas. Dificilmente, cara, muito raro eu passar de 2 horas no atendimento presencial. Online, às vezes, ainda acontece porque eu vou com bem mais calma e tudo mais, por conta de vários fatores e tudo mais. Então, você não tem que ficar preocupado com quanto tempo você leva. Só se preocupe em não se estender. Como que é se estender? Fiquei 6 horas com o cliente na minha clínica. Tem um colega que já falou que ficou 9 horas, velho. Imagina você sair da tua casa e fala assim, eu vou para uma sessão de hipnoterapia. 9 horas depois, você pega o teu celular e fala assim, eu ainda estava na sessão de hipnoterapia. Como que tá o povo da tua casa? Será que eles não estão preocupados, não? Quem imaginou que ia durar 9 horas? E por que isso acontece? Porque a pessoa não está sabendo acessar a emoção direto. É como se ele estivesse pegando a beirada. Vou dar um exemplo. Puta, ainda bem que eu tenho isso aqui. A emoção é isso. No lugar da pessoa acessar tudo e trabalhar tudo, ela está fazendo isso. Ó. Ela pega uma fraçãozinha, trabalha. Uma fraçãozinha, trabalha. Uma fraçãozinha, trabalha. Aí até chegar no centro disso e trabalhar tudo, ela demora 4, 5 horas. Então, o que vai diferenciar você ter mais ou menos tempo no atendimento é a abordagem que você usa. É você saber entender a emoção, tá? O curso que mais me ajudou nesse quesito, tá? Eu não uso 100% ele, mas um dos que mais me ajudaram foi o do Método Crash. Por isso que não é à toa que eu só indico 2 cursos, Quasar e Método Crash. Quasar não tá tendo. Tem a Cortex, que é com alguns professores da Quasar. Você indica? Não. Tenho meus motivos, mas não indico, tá? Indico só Quasar e Método Crash, de mais de 40 que eu já fiz, porque foram 2 que me deram uma visão nova e me ajudaram a melhorar meu atendimento. Não são os cursos mais baratos e as melhores coisas não são as mais baratas normalmente, tá? São cursos acima de 10 mil reais, mais hospedagem presencial e tudo mais. Porém, vale muito mais do que você fazer 50 cursos online, tá bom? Fazer um só presencial top. Top, não qualquer um também, tá? Então, quando fica acima de 1 hora, quando precisa. Se não me engano, você falou que passou de 2 horas, sim, porque eu parei de comer pelas beiradas e comecei a ir de uma vez na emoção. Isso tornou minha abordagem mais rápida, tá? E a terceira pergunta, quais os principais erros cometidos? Cara, achar que o que importa é o que a pessoa fala, o que importa é o que ela viu, o que importa é a cena e ela para de focar na emoção. O principal erro cara, todo mundo que chega para mim com a mentoria, um dos que eu mais bato é isso, cara, foca na emoção.
Se você entender que o que importa não é o que aconteceu, é o que emoção aquilo gerou em você. Eu posso te dar um soco e você ficar de boa, como eu posso te dar um soco e te despertar uma raiva descomunal que você vai querer me matar. Mudou o fato do soco? Não, mudou o que você sentiu, não só o que você sentiu, a emoção que veio. Vou dar um exemplo. E também vai de contexto. Eu tô lutando, vou dar um exemplo meu. Eu fiz Kung Fu, então tinha época de competição que eu tava treinando, e às vezes eu acertava um soco mais forte. Se a pessoa interpretasse que foi de propósito, ela sentisse que fosse de propósito, ela sentia raiva, então ela tinha uma emoção de raiva, e ela vinha para cima e queria descontar. Porém, quando era uma pessoa que não interpretava, foi sem querer, ela continuava como se nada tivesse acontecido. O soco foi igual, o que mudou foi a interpretação. Interpretação não é importante. Aí as pessoas focam na interpretação. O que é importante é o que gerou de emoção. Entende? Então, se você for construir uma pirâmide, cara, a emoção sempre vai estar na última fase. Tá? E tem como eu passar, ó, sem brincadeira. O Nadson não tá aí, né? Deixa eu ver. O Nadson não tá aqui. O Nadson é um dos meus mentorados. Eu passei acho que 3 horas e meia explicando isso pra ele, falando desse assunto. Pra você ter ideia que, tipo assim, eu resumi bastante, era pra uma pessoa só, foi bem direto. Dá pra eu passar fácil, 5, 6 horas explicando isso pra você conseguir realmente entender 100%. E a gente não tem tempo pra isso. Mas o principal erro é não focar na emoção, focar em outras coisas. Então aprenda o que é emoção, como funciona a emoção, aprofunda nisso e aprenda a lidar com isso, que é sucesso, tá? Beleza. Estou iniciando meus atendimentos, tenho dúvida quando reconheço que o cliente acessou. Cara, é simples. Se você souber o que é emoção, a dúvida é da Márcia Reis. Ela perguntou assim, como que ela sabe quando o cliente acessa emoção? Emoção é algo fisiológico. Não dá para a pessoa sentir algo e tá assim. O que você está sentindo? Felicidade. E agora? Tristeza. E agora? Alegria. E agora? Medo. Não tem. Uma emoção, ela vai, no mínimo, ter uma pequena alteração física, mesmo que momentânea. Sabe aquele esquema de microexpressão facial? O Metaforando fala bastante. Por quê? Porque a emoção, quando ela vem, ela dá pelo menos uma pequena mudança. Ela pode não se consolidar, essa mudança, durante muito tempo, mas tem. Então, a partir do momento que você percebeu... Por isso tem que estar atento. Às vezes, por exemplo, na minha clínica, uma fechada de mão, uma tremida assim, eu sei que veio alguma coisa. Eu não sei o que é ainda, mas eu sei que veio. Então, eu sei que tem emoção e aí eu trabalho, tá? No geral, segue a intuição. E pergunta para a pessoa, você está sentindo? E aí é importante ser a pessoa verdadeira. Não adianta estar assim, tô alegre pra caramba. Tá, mas como que é essa alegria? Você realmente sente ela? Ou você tá falando que sente? Entendeu? Não, eu realmente sinto. Se ela falar, realmente confia. Porque tem pessoas, cara, que são muito frias. Eu peguei uma pessoa que falou assim, eu tô alegre. Alegre. A hora que acabou, cara, ela olhou pra mim, ela me deu um abraço. Eu achei que ela tava fingindo o tempo todo. Ela me deu um abraço e falou assim, eu nunca senti uma emoção tão forte. Muito obrigado, foi a melhor experiência da minha vida. E aí ele chorou depois, na hora que me deu um abraço. Eu falei, vagabundo, rapaz, nem pra chorar durante a hipnose pra eu ter certeza que o negócio tava fluindo. Então confia, pergunta, confia no teu cliente, mas normalmente vai vir com um estímulo, pelo menos alguma reação física. Naquele momento, provavelmente eu não reconheci a reação física, mas normalmente tem, tá bom? Bacana. Faz sentido enviar anamnese por e-mail, WhatsApp para o cliente para você ganhar tempo na sessão? Se você fizer isso, você não precisa de sessão de avaliação. Aí você tirou uma sessão inteira, o que para mim não faz sentido. Por quê? É na sessão de avaliação que, além de avaliar, você vende e você sente a pessoa. Você concorda para mim que uma coisa é eu te escrever, isso me faz mal, e uma coisa eu faço assim, puta, isso me faz mal. Dá para você sentir esse peso da minha fala no WhatsApp? Não. Então eu não acho que tem que ser feita toda a anamnese por WhatsApp, por conta disso. Tá? Então, o que eu recomendo que você faça? Se você quer ganhar tempo, porque você demora muito na tua anamnese, eu recomendo que você trabalhe para ficar próximo a 1 hora de anamnese, tá? Não mais do que isso. Tem vários motivos por trás, um momento a gente pode conversar sobre, mas fica por volta de 1 hora aí que vai ser sucesso. Se você está perdendo muito tempo porque você não está conseguindo controlar, você não tem uma metodologia, você não está certinho em tua anamnese, o que você faz? Faz as perguntas gerais, qual que é teu nome, tua idade, qual o problema de sono, não sei quais que você faz, porque a anamnese varia muito, mas as perguntas básicas, manda para a pessoa responder. Tem até o Google Formulários que dá para você montar lá, vem numa planilha, fica lindo para você, show de bola. Você faz isso. E aí, durante a sua anamnese, você pergunta tudo que for relacionado à emoção, que a pessoa pode expressar algo a mais falar para você, ou que você queira que ela fale mais, tá? E isso varia. Por que eu não posso dar exemplo? Porque a anamnese é diferente para cada um.
O que é importante para mim na minha anamnese pode ser irrelevante na tua, porque varia a forma que trabalha e tudo mais. Então, se for para fazer, faça parcialmente, nunca completa, porque você vai meio que perder tua sessão de avaliação, então você não vai poder vender e você não vai sentir muita coisa, tá? Então, isso é importante. Aí veio a mensagem que me assustou. Você tem 7 minutos. Positivo. Mais uma mensagem que me assustou. 1 minuto. Vamos lá. Encerrou, 1 viu, minuto? Não encerrou. Chegamos ao fim. Rapaziada, seguinte. Deixa eu ver só quantas... Puta, tem bastante pergunta. Não, deixa eu ver. Tem mais umas 4, 5. Bacana, vou responder só mais uma. A gente vai passar um pouquinho, porque a gente começou um pouquinho depois. Então, a gente começou 5 minutos depois. Nada mais justo do que passar 5 minutos para ficar 1 hora. E aí dá tempo de responder mais uma. Como funciona para fazer auto-hipnose? Uma simples gravação já funciona? Eu me baseio, tá bacana, tá. Eu acredito que o Diego esteja perguntando como faz a instalação de gatilho de auto-hipnose. Eu tenho uma live lá no começo que eu instalei no pessoal. Você pode acessar e escutar. Lembra que hipnose não depende de estar ao vivo ou não. Hipnose é você se permitir a seguir as instruções, que podem ser tanto suas quanto de terceiros, gravadas ou presenciais. Então, se você assistir, já vai dar para instalar e aí você entende melhor na prática como isso funciona. Mas, basicamente, é aprofunda e fala que para você chegar lá, você precisa fazer tal coisa que você volta para aquele estado, treina algumas vezes e vida que segue, e é isso, tá? Então, não é necessariamente uma sessão, mas é uma hipnose rápida. Dá para fazer, sei lá, presencialmente, eu cheguei a instalar em menos de 10 minutos um gatilho de auto-hipnose presencialmente, porque eu posso usar indução de choque e tal, é mais rápido. Online, 15, 20 minutinhos, é tranquilo fazer isso daí, que dá para fazer, tá bom? Então, assiste lá, se ficar com dúvida, você manda no WhatsApp. A Marcinha falou uma coisa super importante aqui, que eu não posso deixar de citar. Após a live vai rolar o after no Instagram, oficial do Praticamente. A hora que acabar aqui, eu vou entrar no Instagram para comentar um pouquinho da live, para dar mais algumas dicas, vou passar mais alguma coisa provavelmente lá, e a gente vai passar, então mais uns 10, 15, 20 minutinhos, que a intenção é levar pessoal, trazer gente, aquela mesma coisa que eu expliquei no começo, não vou mentir para vocês, falar que é coisa não, é para ajudar, claro, mas é para a gente ajudar a trazer mais gente, quanto mais gente falando, mais a gente ajuda a hipnose a crescer. Então, é isso, a gente vai para lá, tá? Não vou participar do Insta, tudo bem, só que, ó, Instagram não fica gravado. Tá? Então, tipo, se eu der uma dica que for foda, que às vezes acontece, ou alguém falar alguma coisa muito boa, é só para quem tá ao vivo. Então é isso, tá? Quando na terapia o cliente não quer perdoar o agressor, puta, essa eu vou ter que comentar. Talvez eu passe no tempo. Isso é importante. A pessoa perguntou assim: quando na terapia, o Delmo perguntou, né? Quando na terapia o cliente não quer perdoar o agressor, no caso de um abuso infantil, a gente tem que parar de achar que perdão é uma decisão. Perdão é um sentimento. Então, se ele é sentimento, ele vem a partir de uma emoção. Você só perdoa quando você sente o perdão e aí você expressa ele. Quando eu escolho, eu alivio. Quando você escolhe a nível consciente, você está olhando para a pessoa e falando assim, por exemplo, Marcinha, eu te perdoo. Eu posso estar com uma puta raiva dela, querendo voar no pescoço, estrangular, jogar na parede, dar uns 5 tiros, mas eu estou falando que perdoo. Tá saindo da boca para fora, então não foi um perdão verdadeiro. Então não adianta você chegar para a pessoa e falar assim, fala que perdoa. Não é falar que vai resolver a situação. Não é falar que vai fazer a pessoa se sentir melhor. É você conseguir trabalhar para que ela sinta-se melhor e ela vai sentir o perdão. Quando você faz isso, acontece naturalmente. Como você faz isso? Trabalhando a emoção. Cara, e aí varia de pessoa para pessoa. Eu tive pessoas que tiveram que sentir dó do abusador para conseguir sentir o perdão. Teve gente que teve que espancar o abusador, teve gente que só precisou mandar tomar no cu. Desculpa o palavrão, mas acontece na terapia, tá? Teve gente que simplesmente chegou e falou assim, cara, eu precisava só rever e dar um abraço na criança e falar que aquilo não vai decidir a vida dela. Ela fez isso, cara, quando aconteceu isso, eu juro pra você, a pessoa chegou e falou assim, eu quero dar um abraço na criança, eu abraço. Como você tá se sentindo? Não, zerou. Eu, como assim zerou? Não, zerou, tô bem. Volta a cena pro começo. Como que a criança disse? Não, bem. Falei, putz, não tá rolando. Mas beleza, vou acreditar no cliente. Continuei o processo, tal, terminou. Cara, a pessoa melhorou. Realmente resolveu. Por quê? Porque a demanda dela é não ter conseguido acolher, aquela criança não ter se sentido acolhida. Quando ela deu um abraço, ela acolheu a criança sentiu que não estava sozinha, então aquela demanda emocional foi embora, a emoção que estava lá foi embora e ela se sentiu aliviada. O problema da criança não era ter sido abusada, era só não ter sido amada. Entendeu? Então, depende.
Pode ser que o abusador, ela sinta culpa, pode ser que ela sinta desejo daquilo acontecer. Já aconteceu comigo, da pessoa gostar, querer que aquilo se repita, por isso que ela se sentia mal e desenvolveu o que desenvolveu. Então, isso varia. Então, não tem como eu te falar assim, como faço? Trabalha a emoção, porque quando você trabalhar a emoção, o perdão vai ser natural. O perdão não é eu mandar você perdoar, é você sentir, aí você pensa assim, esse sentimento é o perdão. Então, eu perdoei. Tá? Porque, cara, perdoar da boca para fora é foda. E muitas vezes não é nem necessário o perdão. O fato de você ficar indiferente, às vezes é melhor, tá? Tem alguns casos, principalmente quando é recente, que é um pouquinho mais complicado, se a pessoa não tiver uma maturidade de perdoar, você fala para ela, fica indiferente. Pode ser, pode. Você trabalha isso, depois que ela tá indiferente, passa 1, 2 semanas, ela consegue perdoar. Porque ela se coloca no patamar de raiva, de o que for um pouco menor, e aí daqui para ela passar para o perdão é mais fácil, tá? Mas, de novo, se for para falar disso, também dá para se estender durante muito, muito, muito tempo. Pessoal, teve até, acho que essa era a última pergunta, depois encerra, responde lá. Tá, agora a gente vai para o after, tá? E eu acho que é isso. Gostaram? Conseguiram aprender alguma coisa? Tiraram algum proveito? Top. Fechou? Toda última quarta-feira, tá? A gente vai, assim, a menos que aconteça algo surreal, eu tenha algum compromisso, aí a gente vai mudar a data, mas sempre é a última quarta-feira de cada mês. A gente vai vir para fazer essa dinâmica com vocês, tá? E eu acredito que agregue alguma coisa para vocês, certo? Se não agregasse, você não teria ficado 1 hora escutando um moleque falar para você. Então, provavelmente agregou. Se te agregou, 2 coisas. Segue a gente no Insta e ajuda a gente lá a curtir a postagem, a perguntar, pergunta lá, tem uma interação. Por quê? Porque quanto mais interação tem no Instagram, eu vou passar. Se você for hipnoterapeuta e usa o Instagram, presta atenção nisso, porque você pode adaptar para você para conseguir captar mais cliente, tá? Fica a dica. Não é a melhor forma, na minha opinião, mas te ajuda. O Instagram, para mim, não é a melhor forma para captar cliente de início, mas ajuda, tá bom? Como é que funciona? O algoritmo, ele entende assim, quanto mais interação as pessoas que te seguem têm com você, melhor é o teu conteúdo. Então, as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que as pessoas que estão curtindo gostam, eu vou mostrar para elas. Ou seja, se eu posto uma foto dessa caneta, a Marcinha curte, o Instagram entende que as pessoas que gostam de coisas parecidas com a Marcinha também curtem. Então, ele vai pegar essa foto e vai mandar para a pessoa assistir. Então, quando você curte uma postagem, quando você faz uma pergunta lá no nosso Stories, você está ajudando a gente a ser divulgado. E como o projeto aqui não é para ter fim lucrativo, é para divulgar a hipnose, quanto mais gente a gente atingir, melhor. E quanto mais gente a gente tiver no projeto, mais palestrantes a gente consegue trazer. Então, no final das contas, é um ganha-ganha. A gente aumenta o Instagram, consegue trazer mais coisa para vocês. Então, se vocês darem essa força, é bacana. E segunda coisa, se você quer que as pessoas saibam que você está estudando, você tem que mostrar que você está estudando. A pessoa não é obrigada a descobrir que você é um bom terapeuta. Você tem que mostrar que você é um bom hipnoterapeuta. Como? Mostra que você está estudando. Tira um print, tira uma foto, fala assim, gente, não precisa marcar eu, marco praticamente, marca porque é da hora, você ajuda a gente, mas eu não preciso marcar, só se você quiser. E coloca, pessoal, aqui, ó, tô numa live com bate-papo entre hipnoterapeutas, tirando dúvida, falando de hipnoterapia e descobrindo como que ajuda a ajudar os meus clientes a terem melhores resultados dentro da clínica. 1 hora de bate-papo às 9 horas da noite e estamos continuando firme e forte para me tornar melhor para te ajudar. Coloca lá. A pessoa vai falar assim, pô, o Rafael, a Márcia, tá 9 horas da noite até as 10h30 da noite escutando uma live. Pô, é dedicado. Só que agora, se você nunca posta, a pessoa acha que fez um cursinho, ou nem sabe. Entendeu? E se você tá começando e quer ter uma presença no Instagram, isso é importante. Então, a dica é, posta e marca a gente também, que é bom pra gente, e vai ajudar você a divulgar, tá? E se você não quiser, sucesso, você não é obrigado a nada, não é obrigação nem nada, vida que segue. Mas eu postaria se eu estivesse começando, tá? Fechou. Gente, eu acho que é isso e tamo junto. Vou deixar o Joalisson terminar aí e a gente vai pro Instagram para fazer mais um bate-papo lá de no máximo umas 5 horas, não passa disso, é tranquilo. Boa noite, pessoal. O tempo é curto, né? 1 hora com o Luciano dando aula aí é como se fosse 5 minutos, né? E como o Luciano já reforçou, a Marcinha também reforçou aí, pessoal, não esqueça de seguirmos lá no Instagram, nossas redes sociais, né? É um ganha-ganha, como o Luciano falou, né? Isso vai fazer com que você cresça e também com que as nossas redes sociais também cresçam, né? Vai fazer com que mais pessoas conheçam
a hipnoterapia. E quanto mais pessoas conhecendo a hipnoterapia, mais pessoas irão confiar na terapia, né? O que fica fácil, fica melhor para todo mundo, né? E agora temos um after, né? Depois da live, né? Uma resenhazinha lá no nosso Instagram lá. Cheguem lá, vamos conversar um pouquinho lá e com certeza você vai aprender um pouquinho mais lá sobre essa aula de hoje. É isso aí, pessoal.